Vira para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você está livre, você está leve, está livre, sentiu o perdão, liberou o perdão. Sabe por quê? Olha para mim. Se não houver a libertação, ou seja, a liberação do perdão, isso traz para a gente prejuízos. E mais do que prejuízo, isso nos trava, nos impede de avançar, nos impede de conquistar. E eu creio que Deus está nos conduzindo por um caminho que Ele quer realizar desejos. Por exemplo, quantos aqui conhecem pessoas e gostariam que pessoas que são do seu relacionamento, pessoas próximas de você, que essas pessoas fossem salvas? Quantos? Percebe? Todos nós. O que muitas das vezes nós não percebemos é que isso não acontece mais rápido ou melhor, porque muitas das vezes eu e você somos o fator que estamos travando isso. Ou a gente pode travar isso de duas maneiras: pela omissão, pela decisão de continuar vivendo errado, ou seja, o pecado faz diferença entre eu e Deus, entre você e Deus, ou seja, eu mantenho o ressentimento, eu cuido daquilo e aquilo, ou seja, se torna uma barreira entre mim e Deus, entre eu e as pessoas. Ou eu escolho liberar. Mas só liberar perdão não é suficiente, eu preciso ter uma atitude relacionada a esse amor. Porque às vezes as pessoas também não são salvas, porque eu e você também não fazemos nada para que elas sejam. A palavra que eu quero trazer nesses poucos minutos que eu tenho é de fato relacionada ao que nós lemos hoje, ao que você leu hoje no seu devocional, no seu tempo sozinho com Deus. Se o dia de ontem foi o dia do perdão, o dia de hoje é o dia de ganhar um amigo, é o dia de se posicionar para que você possa conquistar as pessoas que você ama, que você deseja. Pode ser, entenda o seguinte, pode ser que o perdão estava sendo uma barreira, mas nessa noite você está livre disso, amém? Amém. Agora, eu quero falar sobre ganhar um amigo, eu quero falar sobre evangelismo, sobre a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos de compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus. Essa responsabilidade é minha e sua. Só que a gente percebe que algumas pessoas olham para isso como um verdadeiro terror. Quando fala assim, você precisa ganhar alguém, você precisa falar do que Jesus fez na sua vida, muitas pessoas olham para isso e ficam com medo. Muitas pessoas se sentem incapazes, muitas pessoas se sentem indignas, dizendo o seguinte: como que eu vou falar de Deus para as pessoas, se eu não sei nada, se eu estou começando agora? E aí sabe o que acontece? Essas pessoas se omitem. Percebe que é como você deixar de obedecer a Deus e deixar também de abençoar as pessoas. São duas coisas terríveis. Desobedecer a Deus é horrível, deixar de abençoar as pessoas também. Mas existem outros que às vezes até procuram evangelizar e procuram fazer, mas fazem com a motivação errada. Olham para isso, evangelizar, e dizem o seguinte: olha, se eu não evangelizar, se eu não falar de Jesus para as pessoas, Deus vai me cobrar isso. Deus me deu uma ordem, ou seja, eu não quero obedecer a Deus, mas, ou seja, Ele obedece com base no medo. Obedecer a Deus com base no medo também não é o propósito de Deus. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é que você pudesse falar com as pessoas daquilo que Ele te fez, testemunhar do Senhor de maneira natural. Mas a gente olha para isso e fala assim: mas eu não dou conta, como é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Querido, é simples. A palavra diz. Como que eu posso evangelizar as pessoas se eu tenho dificuldades, eu não sei ler, eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido? Já percebeu que as desculpas não param? As desculpas não param. Mas você precisa tão somente, qual que é o primeiro passo para você poder evangelizar e ganhar as pessoas? A ganhar
coisa, diga comigo, a primeira coisa é me encher da palavra. Querido, nós estamos no período de jejum de 40 dias. Nós estamos orando, nós estamos jejuando. Mas esse jejum, ele trabalha em 3 pilares: oração, jejum e edificação. Ou seja, nós indicamos um livro e você adquiriu esse livro, ou talvez, mesmo que você não tenha adquirido, você vai perceber que durante esses 40 dias nós vamos nos debruçar diante da palavra. Por quê? Porque nós cremos que só a palavra de Deus é capaz de mudar a vida das pessoas. E se você se encher da palavra de Deus, se você buscar o Senhor, você procurar se dedicar, ou seja, como você consegue, é do seu jeito, é no tempo que você consegue colocar para Deus, é com o nível de instrução que você tem. Mas se você se encher da palavra, e nós temos uma pessoa que às vezes as pessoas não compreendem que Ele está tão perto da gente. O Espírito Santo é o maior companheiro que nós temos, Ele está conosco o tempo todo. Quando você paga a sua agenda lá e você se debruça diante da palavra, e você vai ler a palavra, você está alimentando, você está se enchendo. E qual que é o resultado? A boca fala o que o coração está cheio. Sabe por que pessoas não conseguem evangelizar muitas vezes? Porque não tem Deus na vida, porque falta, ou seja, ela não tem o que falar porque ela está se enchendo de tantas outras coisas. Se for para falar de futebol, ela sabe. Por quê? Porque ela está antenada. Ela está sabendo, ela assiste todos os noticiários esportivos da televisão, da internet, de tudo. Se for falar enfim, de tantas coisas aí, ela sabe. Mas por quê? Porque ela está se enchendo aqui. Tudo que você gasta tempo influencia a sua vida. Isso quer dizer que se você gastar tempo diante do Senhor, Ele vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Quando isso acontece, o evangelismo ele se torna natural. O plano de Deus é que o evangelismo ele aconteça, ou seja, o compartilhar da palavra, ele aconteça de uma maneira natural. Não é ser aquele cara chato que atrapalha as pessoas e que fica tentando converter as pessoas à força, não. É você deixar a vida de Deus fluir através de você. É ver Deus e compartilhar de Deus as pequenas coisas. Fábio compartilhava aqui a palavra, falando de oferta, ele testemunhou do que Deus fez, dos milagres. Eu sei isso, faz o que isso toca as pessoas. Isso faz a diferença. Isso mostra que é possível compreender, é possível se relacionar com Deus que se importa com você. Isso faz toda a diferença, né? Quer ver um exemplo? Quem está aqui? Que você só está aqui, você só se converteu porque um dia um amigo seu falou de Jesus para você. Percebe? Olha para mim. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Agora, nós precisamos ter uma mentalidade correta em relação ao evangelismo, a maneira que nós vivemos. Sabe por quê? O que acontece? A mentalidade com a qual nós devemos nos dedicar ao evangelismo não é tão somente com o objetivo de aumentar o número da nossa célula, aumentar o número de pessoas que frequentam a igreja. Não! Isso é consequência. Mas a mentalidade correta é você entender que Deus ele se importa com as pessoas que são pecadoras. Deus se importa com as pessoas que estão perdidas. Deus se importa com aquelas pessoas que por alguma razão são marginalizadas. Nós não pregamos apenas para encher as nossas células, nossas igrejas. Nós pregamos porque entendemos que há pessoas morrendo, elas necessitam de perdão. Romanos capítulo 13, verso 23 diz o quê? Todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. E destituídos, afastados estão da glória de Deus.
Nós encontramos no princípio do capítulo 15 a parábola da ovelha perdida. Qual foi o princípio? Uma ovelha se perdeu. Não foram 10, 50, 60, 70, não. De 100 ovelhas, uma se perdeu. E o que o pastor fez? Foi atrás. E qual foi o resultado? Restauração. Se a gente avança um pouquinho, a partir do verso 8, nós vamos encontrar a parábola da moeda perdida. Nós temos uma mulher que perdeu uma dracma, que perdeu uma moeda, do seu colar de 10 moedas. Perdeu algo que era valioso. E o que aconteceu? Ela procurou, ela se virou e achou. E quando ela achou, ela fez o quê? Uma festa. E depois, a partir do verso 11, nós encontramos a parábola do filho perdido. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. A história do filho perdido você conhece. O filho decide sair de casa, viver a vida do seu jeito, vai embora e gasta todo o dinheiro da sua herança. Quando ele está no chão, na lona, ele cai em cima. E aí ele volta. E quando ele volta, o pai faz o quê? O pai vira para ele e fala assim: está vendo? Eu te falei. Você não devia ter ido. Está vendo? Aí, ó, gastou todo o dinheiro. Foi isso que o pai fez. O pai pegou, quando viu ele de longe, saiu correndo e abraçou ele. E colocou um anel no dedo, trocou a roupa dele, colocou uma sandália. Fez uma festa. Por quê? Porque algo valioso havia se perdido. Querido, isso está mostrando para aquilo que Deus quer fazer com a humanidade. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, mas por causa do pecado, o ser humano foi afastado de Deus. Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz, para trazer ele de volta, para abrir o caminho de volta. E eu e você somos igreja, sabe para quê? Eu e você somos igreja para que as pessoas possam compreender o que Deus fez, e elas possam receber o perdão de Deus, e elas possam desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, e elas deixem de viver marginalizadas, afastadas de Deus, e elas possam viver diferente. Essa é a mentalidade que nós devemos ter para evangelizar. E a motivação? Qual motivação que a gente deve evangelizar? Das várias que nós temos no capítulo de hoje, eu escolhi uma para a gente aplicar. Nós temos algo que os outros não têm. Querido, Bill Hybels vai dizer que a igreja é a esperança desse mundo. Não é a igreja instituição, é a igreja corpo de Cristo. Nós somos a esperança para o mundo. Por quê? Porque nós não somos uma instituição tão somente filantrópica. Nós somos um organismo vivo. E Deus se manifesta através de nós. Amém? Nós temos algo que os outros não têm. As pessoas podem buscar no dinheiro. As pessoas podem buscar no poder. As pessoas podem buscar em qualquer que for o segmento. Eles não vão alcançar o que eles precisam. Agora, nós temos esse amor. E mais do que isso, nós podemos compartilhar. Não precisa ser só para nós. A gente recebeu de Deus, nós vamos compartilhar. A Bíblia nos ensina isso e nos mostra. Houve um tempo que o povo, ou seja, Samaria, que fazia parte do reino de Israel, ela foi sitiada, cercada pelos sírios. E sabe o que aconteceu? O que eles faziam? Eles cercavam a cidade de volta e punham a proposta para eles: se entrega. Vai se entregar não? Não, nós vamos ficar aqui. Não entra nada, não sai nada. O grande exército volta. E é conhecido como cerco de Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7. E aí o que acontece? O povo começa a clamar o
Existiam pessoas que eram marginalizadas por causa de uma doença, que era a lepra, que era altamente contagiosa. Então essas pessoas, elas viviam aonde? Na periferia da cidade, longe da cidade, para que ninguém fosse contaminado. No capítulo 7, abre a sua Bíblia. 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 7, o verso 4. O verso 3, capítulo 7, o verso 3 diz o seguinte: havia 4 leprosos. Quantos leprosos? 4, junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Os assírios estavam cercados. E aí o que acontece? Começou a acabar o alimento, começou a acabar a água, o alimento, acabar tudo. E sabe o que acontece? Eles chegaram à conclusão, os habitantes da cidade, nós vamos morrer aqui. Porque, ou seja, não tem como, não tem suprimento, não tem nada. Esses homens que estavam na porta, estavam lá de fora, eles não podiam nem entrar. Eles pegaram assim, nós vamos ficar aqui pegando a morte. Aí eles resolveram tomar uma atitude. Aí eles dizem: se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Vamos lá diante dos inimigos, vamos nos render. Quem sabe eles nos ajudam, nos dão pelo menos um pouco de comida. Se eles não nos ajudar, eles vão nos matar, mas nós vamos morrer mesmo. Ou seja, tanto faz a deles. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E aí diz: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Não tinha mais ninguém. Verso 6: pois o Senhor tinha feito aos arameus ouvirem um ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram a prata, o ouro, as roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram na outra tenda e pegaram o que quiseram e consideraram isso também. Verso 9: então disseram uns aos outros, os caras que eram marginalizados, os leprosos, os 4, disseram um ao outro o seguinte: olha, nós não estamos agindo certo. Eles viram a oportunidade de se beneficiar, de se salvar. Aí eles olharam e falaram assim: nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente e contamos tudo no palácio do rei. E sabe o que aconteceu? Pensa no milagre. Pensa no milagre. Os arameus saíram correndo, fugindo, porque não contra o exército dele. Deus simplesmente fez assim, ó. Deus simplesmente fez assim, ó. Fez nada. Só fez eles ouvir um barulhinho qualquer e eles foram cascar fora. E o povo estava morrendo de fome. Agora eles poderiam chegar e falar assim: esse rapaz é gente tão mal, colocar a gente lá de fora, vamos deixar eles morrer lá. E não tinha internet para eles verem lá e falar assim: olha, aconteceu isso no acampamento? Não tinha. Eles pegaram e voltaram e disseram: esse é um dia de boas notícias.
Para a gente encerrar aqui, olha para mim. Essa história aqui que eu contei para você, aqui de forma bem rápida, ela é na verdade a história minha e sua. Cada um tem a sua história, mas de alguma forma você também devia ter um jeito. Talvez uma coisa pior ou melhor do que o outro. Mas sabe uma coisa? Você só está aqui porque um dia alguém compartilhou aquilo que recebeu de você. E sabe o que acontece? Ficar com o que você recebeu só para você não é certo. Não é o que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Que você volte lá na cidade e conte para as pessoas o que Deus fez na sua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Essas pessoas também vão ser salvas da sua oração, vão ser perdoadas como você foi, e vão poder experimentar aquilo que você está experimentando. Essa noite, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus te deu a oportunidade de liberar perdão, mas Deus quer te fazer frutífero. Sabe como nós fazemos isso? Compartilhando daquilo que nós recebemos. Todo jejum que nós fazemos, nós temos um folder, um roteiro de oração. E nesse roteiro de oração, nós colocamos ali o nome de pessoas que a gente gostaria que o Senhor salvasse. E nós oramos por essas pessoas, porque nenhum evangelismo é eficiente se não tiver oração. A primeira coisa que a gente faz antes de falar de Deus para as pessoas, nós falamos para Deus para aquelas pessoas. Sabe o que acontece? Não está aqui hoje. Essa chuva, muitas pessoas não vieram. Mas hoje, quero te falar o seguinte: eu lidero o céu na casa de um amigo meu, que por 3 ou 4 jejuns, ele foi alvo de oração dele. Eu orava por ele: Deus, ele está longe dos seus caminhos, traz ele de volta. E aí sabe o que acontece? A gente convidava, fazia, parecia que não estava dando nada certo. Mas no momento certo, a palavra de Deus entrou no coração dele e hoje ele está aqui conosco. Mais do que isso, abriu as portas da casa dele e hoje nós estamos lá ministrando a palavra e vidas estão sendo salvas. Eu estou testemunhando isso para você, sabe por quê? Porque talvez você já está orando por algumas pessoas há anos e anos e anos e fala assim: que não funciona. Funciona. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas a atitude sim, ela é minha e sua, e essa faz toda a diferença. O que você vai receber nessa noite? Você vai receber um folder, um roteiro, que é o nosso roteiro de oração para esses 40 dias. O que vai acontecer? Nesse roteiro, tem uma parte onde você vai orar pela salvação de 3 pessoas que você conhece. O que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo te ajudar a ganhar seus amigos. Quem quer ajuda para ganhar os amigos? Eu também, né? Está doido. Quero que meus amigos todos sejam salvos. E aí o que acontece? Nós vamos te ajudar com a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos orar durante esse jejum. Você vai receber esse papel, e aí o que acontece? Você vai ler, a maior parte dos irmãos não estão acostumados, você vai preencher ele na sua casa, no culto. Na terça-feira você vai trazer o céu aqui, porque aí tem algumas novidades que nós vamos te explicar melhor no céu. Hoje não vai dar tempo. Antes da gente orar, os servos vão pegar aqui e vão distribuir esse papel. Você vai receber esse papelzinho agora, pode distribuir, por favor. Para todo mundo. Nesse papel aí, você vai colocar os seus alvos de oração pessoal. Esses amigos que você quer salvar, você vai colocar neles. Ali tem também os alvos de oração da igreja, aquilo que nós vamos orar nesses dias. Então, você vai receber. Qual que é o alvo? É que você possa estar orando, você possa estar nos ajudando, amém? Você que já recebeu o papel, pode ficar de pé. Você que já recebeu, só para facilitar aí, para os irmãos. Isso, nós já vamos orar para terminar.
Você recebeu esse papel, você vai preencher isso em casa, amém? Mas, olha para mim, eu tenho certeza que enquanto eu estava falando, Deus já colocou algumas pessoas no seu coração, você se lembrou de algumas, amém? Então o que acontece? Nós vamos orar para essas pessoas agora. O primeiro momento que você vai apresentar essas pessoas é agora. Você vai apresentar essas pessoas ao Senhor, e nós vamos concordar em fé pela salvação da vida dessas pessoas. Pastor, eu não sei orar por salvação. Não sabe? Nesse papel nós ensinamos você. Aqui tem até um roteiro de intercessão. O que você deve fazer? Sabe qual que é a nossa fé? O que nós cremos, nós escrevemos aí. Nós cremos que não há impossíveis para Deus, e que a salvação dessas pessoas, os nossos amigos, já foi comprada na cruz do Calvário. Aleluia. Pelo sangue do Senhor Jesus. É a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por isso cremos que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir as obras do diabo. Cremos que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e eles serão conduzidos ao arrependimento para serem salvos. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Se você, possivelmente na sua mente, você está lembrando delas, eu quero orar, eu queria que você apresentasse elas diante de Deus. Faça a sua oração, abra os seus lábios e comece a apresentar diante de Deus. Ó Pai, eu sou grato ao Senhor, porque na cruz o Senhor conquistou tudo que nós precisamos, ó Deus, para nos relacionar novamente com o Senhor. E hoje, Deus, depois de uma palavra, Deus, que nos direciona ao perdão, que foi a coisa mais preciosa que o Senhor fez conosco, que o Senhor nos perdoou. O Senhor também nos motiva e nos direciona, Deus, a não ficarmos com aquilo que recebemos só para nós, mas compartilharmos, ó Deus, com aquelas pessoas que nós amamos. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, e concordamos em fé pela salvação, Deus, de cada uma dessas pessoas que são lembradas neste momento. Nós declaramos, ó Deus amado, que o inimigo não tem poder, ó Deus amado, para manter as escravizadas, ó Deus, nas drogas, nos vícios, ó Deus amado, na prostituição, no pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, por liberdade aos cativos. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus amado, que cada uma dessas pessoas, homens, mulheres, crianças, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estará tocando na vida deles. Deus, começa agora, começa neste momento, Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, que nesses 40 dias, ó Deus, nós possamos vencer as barreiras, entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e possamos avançar, ó Deus, para o propósito do Senhor. É o nosso clamor, é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Posso contar com você, querido? Amém. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que quebrar essa parede, vai ficar pequeno esse lugar. Amém? Amém? Vai ficar pequeno, porque Deus vai salvar muita gente nessa cidade. Isso vai acontecer por causa de você. Amém? Pega a sua mão comigo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você tenha uma semana de vitória, de bênção, e que você possa compartilhar aquilo que você recebeu com seus amigos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, tenha uma semana abençoada.